Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, do nosso canal, da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar a nossa quarta lição da nossa revista deste segundo trimestre. A nossa lição ela está para o dia 28 de abril e o título é Como se conduzir na caminhada cristã. A lição desse trimestre, a nossa revista, está falando sobre a caminhada, a carreira, a caminhada do cristão rumo à Nova Jerusalém. Jesus, em sua palavra, ele nos diz que passaremos por tribulações, por momentos difíceis, mas ele nos assegura para termos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Ele orando ao Pai na sua oração sacerdotal, intercessora, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 17, ele ora ao Pai, dizendo para nos guardar, nos livrar do mal. E assim como ele não era do mundo, nós também não somos do mundo. Nós estamos aqui para fazer a missão, para cumprir o idem do Senhor. Nós somos peregrinos nesta terra. Por isso, quando o cristão ele perde de vista a visão do reino, ele se envereda pelas coisas deste mundo e é um perigo. Quando o cristão fica estagnado, quando ele perde a esperança, é um perigo. Por isso a gente precisa nos atentar, observar o que a palavra de Deus nos ensina. E hoje, nossa quarta lição, vem tratar também um pouco sobre isso. Como se conduzir na caminhada, né? Algumas observações que se faz necessária para o nosso crescimento espiritual. O nosso textuário está na carta escrita por Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Tá? Então, nesta nossa quarta lição, estaremos tratando sobre a conduta cristã, a conduta do cristão neste mundo, enquanto aguardamos o grande dia da nossa redenção. Como nos portarmos enquanto cristãos nesta sociedade, nesta geração permissiva, relativista, onde tudo se é aceito, tá? Inclusive a palavra de Deus querem descaracterizar, ressignificar, relativizar aquilo que Deus nos ensinou. Só que nós não vamos na direção do mundo, tá? Daí porque o cristianismo, o cristão, ele é tão perseguido. Porque Jesus, nosso Pai, ele é único. Não existe outro Deus além dele, tá? O cristianismo, ele é perseguido por causa disso. O mundo não aceita esta verdade de um Deus único, de um Deus exclusivo, de um Deus que não divide a sua glória com ninguém, de um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, de um Deus que o homem precisa se prostrar e reconhecer que é dependente dele, tá? Daí, nós como cidadãos, como cristãos, como discípulos de Cristo, sermos tão apontados, tão criticados, né? Então, o andar do crente, ele deve ser prudente, com sabedoria, tá? Principalmente para os que estão de fora, porque nós somos olhados, nós somos observados, e o maior
evangelismo que nós fazemos é a nossa conduta. Tá? Ser cristão não é durante o culto, é fora da igreja. É fora da igreja que nós temos que dar testemunhos se verdadeiramente somos cristãos ou não, né? Os dias são maus e por isso o crente ele deve ter um modo de vida vigilante, tá? Vigilante. Os objetivos desta nossa lição, apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria e advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus, tá? Então, o maior desafio da vida cristã consiste, a vida cristã, né, nesse momento que estamos vivendo, consiste em viver neste mundo de uma maneira santa, justa e que agrade a Deus, tá? A gente tem que viver de uma maneira, viver de um jeito que vai na contramão do que o mundo prega, tá? O cristão ele precisa ser santo. Deus diz: sede santo, Levítico capítulo 20, né? Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. O cristão ele precisa ser justo, andar com a verdade, praticar a verdade. Deus é um Deus justo, tá? Então nós, como imitadores de Cristo, né, a gente tem que estar pautado na justiça, na retidão. Então vivermos de uma maneira que agrade ao nosso Deus. O nosso texto bíblico em classe está na carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 5, apenas 4 capítulos, 4 versículos, capítulo 5, versículo do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do nosso Senhor. Então, nosso texto bíblico, apenas esses 3 versículos, tá? Então, viver o Evangelho não se resume a simplesmente conhecer o que as Sagradas Escrituras nos dizem. O apóstolo Tiago, nosso epístola, capítulo 1, versículo 22, ele vai nos ensinar para não sermos apenas ouvintes, apenas ouvir, conhecer, mas a praticar as verdades que a palavra de Deus nos ensina, né? Seria adotar, exercitar, praticar, viver os princípios que a palavra de Deus nos orienta a praticar, tá? Então, na nossa jornada cristã, Deus, nosso Pai, ele estabeleceu padrões ou padrão de conduta para que o cristão viva rumo à sua caminhada à vida eterna, né? Deus, nosso Pai, nos sinaliza como devemos agir ao longo dessa caminhada, desta nossa caminhada para o céu, um padrão de conduta, né? Conduta cristã. O cristão tem que viver alinhado dentro deste direcionamento do nosso Senhor, tá? Deus, nosso Pai, quando estamos fora daquilo que Ele nos comissionou, Ele nos corrige. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está lá Paulo escrevendo, dizendo que toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa. Para o quê? Para nos ensinar o caminho que deve andar, para nos repreender, para nos advertir, nos corrigir se estamos na direção errada, tá? E nos instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, ela é nosso manual de regra, de fé e de prática. Então, a conduta do cristão, ela precisa estar alinhada
nesse padrão ético, moral, que é a palavra de Deus, tá? O princípio de moralidade que a palavra de Deus nos orienta, a gente tem que estar dentro dele, tá? Caminhando nesta linha. Daí, o cristão não se assemelhar àqueles que não são cristãos. Não tem como, tá? Ser cristão, verdadeiramente falando, e não ser diferente daqueles que não servem a Deus. Não tem como comparar, tá? Se não há diferença, alguma coisa está fora do padrão aí, tá? Então a gente precisa nos atentar ao que a palavra de Deus nos ensina. O primeiro tópico da nossa lição, o padrão de conduta na caminhada cristã. Quem seria o padrão de conduta para a caminhada cristã? Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo, né? Será que há um padrão que Jesus espera de seus discípulos para que seus discípulos façam? Será que há um padrão que Jesus espera que nós, seus discípulos, para nós fazermos? O maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo, né? A palavra padrão, ela expressa uma norma, né? Uma norma determinada por um consenso, tá? Por uma autoridade oficial que se torna como base de comparação, né? Um modelo a ser seguido, tá? E Jesus nos ensinou lá no Evangelho escrito por João, capítulo 13, versículo 15, quando ele estava ali lavando os pés dos apóstolos, ele disse: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, tá? Então Jesus, ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão a ser seguido, né? O nosso padrão é Jesus, tá? Há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo, obviamente, ele deve se espelhar em Jesus Cristo. Jesus diz: aprendei de mim, tá? Então, Jesus fez a vontade de Deus durante toda a sua trajetória terrena, 3 anos e meio aqui, aproximadamente, aqui na Terra. Então ele diz: aprendei de mim, tá? Paulo vai dizer: sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, entende? Então há um padrão de conduta que tem como base Jesus, e quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar, obviamente, para aquilo que Jesus não só ensinou, mas viveu e ensinou para que nós também pratiquemos, tá? Então, como filho de Deus, nosso Jesus procurou agradar o Pai na sua jornada, né? Fazendo sempre a vontade de Deus, e nos incentivou a buscar a vontade do Pai. Ele nos dá esse ensinamento mais específico ali na sua oração, né? No Evangelho registrado ali no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13, para dizer: seja feita a tua vontade, Pai, tanto na terra, entre os homens, tá? Como no céu, tá? Na oração do Pai Nosso, aos olhos humanos, pode parecer impossível, difícil andar nesse padrão que Cristo nos ensinou. Entretanto, isso é possível quando buscamos, obviamente, o auxílio do alto, do Espírito Santo, conforme a oração ensinada, né, por Jesus aqui no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tá? Então, o cristão que deseja ir para o céu, ele vai procurar fazer a vontade de Deus, deixando de lado o seu egoísmo, né, o seu egocentrismo, o seu orgulho, a sua vaidade, né? Jesus diz: buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro o reino de Deus,
e a sua verdade, a sua justiça. As demais coisas, ao seu tempo, Deus irá nos acrescentar, tá? Então, a respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. Se não estivermos alinhados no espiritual, com o Espírito Santo de Deus, fica difícil, porque, como Paulo vai dizer lá aos Gálatas, a carne vai lutar contra o espírito contra a carne, né? O cristão ele precisa estar alinhado, né? Ter esta vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Ou seja, o cristão ele possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Obviamente, quando ele está vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? Falar é fácil. Muitas pessoas estão vivendo aí das aparências, tá? Assim como Sansão acha que o Espírito Santo está, mas o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Tá? Estão vivendo de aparências, são caricaturas, tá? Vivendo do exterior, quando o exterior está podre. Lembrem do que Jesus falava com os fariseus? Jesus chamava de sepulcros caiados, ou seja, o exterior estava aparentemente lindo, perfeito, mas por dentro estava podre. Então a gente precisa nos despertar, tá? O cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida, ou seja, pessoas bem-sucedidas, elas procuram espelhar-se em outras, né? Então nosso padrão, nosso alvo, nosso exemplo é Jesus Cristo. Em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo, tá? Paulo escrevendo ao Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, tá? Então, irmãos, aqueles que dizem estar nele, olha o que João diz em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, aqueles que dizem estar nele, também devem andar como ele andou, tá? E estar em Jesus é totalmente diferente de andar com Jesus, tá? Judas Iscariotes andava com Jesus, entretanto não estava em Jesus, tá? Então há uma grande diferença, tá? Nós sabemos que os princípios que movem o mundo estão em conflito diretamente com Deus e com tudo aquilo que Deus representa. O mundo jaz no maligno. O apóstolo João vai dizer isso, o mundo jaz no maligno, tá? Então ninguém que deseja ou que esteja envolvido pela perspectiva que o mundo tem na vida, este irá fazer a vontade de Deus. Não tem como estar de mãos dadas, abraçados com os padrões do mundo e estar de acordo com a palavra de Deus. A conduta do cristão é diferente daqueles que não têm a mente de Cristo, tá? E o segundo tópico da nossa lição, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Na carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo ensina a respeito da caminhada cristã neste mundo. No capítulo 5, a palavra prudência, ela vai ter um destaque, tá? De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência, ela tem a conotação de compreensão, discernimento. Nós vemos isso lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 9, versículo 10, traz a ideia de ensino, de instrução, capacidade de ensinar. No Novo Testamento, essa palavra prudência, ela vai remeter a algo que Deus derramou sobre nós, tá? Ou seja, toda prudência, Efésios capítulo 1, versículo 8, toda prudência, entendimento, conhecimento e amor a Deus, né? Olha o que diz o nosso texto. Portanto, vede prudentemente
como andais, não como necios, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, tá? Então a gente pode, de uma forma simples, conceituar a palavra prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das várias situações desafiadoras que nós enfrentamos, tá? Discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem, para fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer, não andeis como nécio, né? Paulo vai dizer que não devemos andar, Efésios capítulo 5, versículo 15, como nécio, como tolos, né? Alguém insensato, ignorante, tá? Mas como sábios, devemos andar como sábios, diligente, cuidadoso, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. O homem sábio segundo o padrão de Deus, não segundo o entendimento humano, tá? Para fazermos a vontade do Senhor. Ser nécio vai refletir uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria desprovida da luz divina, ou seja, significa uma pessoa que está imerso numa jornada pecaminosa, numa jornada de pecado. Efésios, Gálatas capítulo 5, versículo a partir do 16, 17 e 18, ali vem discorrendo sobre as obras da carne. No capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, né? Então, há uma grande diferença entre aqueles que têm a mente de Cristo e aqueles que estão imersos em uma vida pecaminosa, tá? Então, o apelo de Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas como sábios, praticando, vivendo os ensinamentos do Senhor. Então, sejamos prudentes, né? Os que vivem na carnalidade jamais agradarão ao nosso Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Então, não andeis como nécios, como ignorantes, como tolos, mas como sábios, né? O adjetivo que Paulo usa aqui para qualificar quem caminha para o céu é uma pessoa sábia, tá? Uma palavra grega que significa sophos. Uma pessoa hábil, perita, vai descrever em essência a vida da cristão dirigida pelo Espírito Santo de Deus, né? Os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria, sabedoria que vem do alto. Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porém não peça duvidando, tá? Então, seu andar é com discernimento e sabedoria, né? Discernimento, a sabedoria realmente o faz distinguir entre os que devem, o que deve e o que ele não deva fazer, tá? O que ele deve fazer e o que não deve fazer. Então há um compromisso jamais de voltar desta pessoa, desse cristão, voltar novamente à conduta, né, antiga que ele vivia antes de aceitar Jesus como seu Salvador. Agora nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um propósito, que é chegar aos céus. E para chegarmos lá, nós temos um modelo, um padrão, tá? No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7, Jesus está discorrendo ali entre a porta estreita e a porta larga. Então, para chegar no caminho estreito, existe um padrão que o cristão ele precisa observar. Porque Jesus disse que pelo caminho ser estreito e a porta ser estreita, poucos são os que encontram. Tá? Por quê? Porque exige responsabilidade, exige um padrão a ser seguido, existe renúncias a serem feitas, e as pessoas não querem viver, não querem que alguém lhe diga o que deva fazer ou não. As pessoas querem viver de qualquer maneira, fazer a sua vontade sem sem ter que prestar contas a ninguém, né? Então, eu faço o que eu quero, aquilo que eu acho que é certo,
vai ser o certo e ninguém pode me dizer o contrário. É este pensamento relativista que o mundo vive. O cristão, ele não vive desta maneira. Ele tem um Deus que ele tem que prestar contas, tá? Então, essa sabedoria não é humana, não surge de Deus, tá? Então, o padrão sábio, o padrão de sabedoria, o padrão de conduta que o cristão tem que viver é aquele que Deus nos ensinou, tá? Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo, tá? É relevante a gente compreender que essa sabedoria que vem do alto, ela não é humana, ela não se adquire em cursos acadêmicos, em universidades, ela é espiritual, tá? Ela é espiritual, ela vem de cima, ela vem de Deus, tá? E para a gente finalizar, vencendo os dias maus, né? Qual o comportamento dos cristãos frente a esses dias que estamos vivendo? Esses dias tão mal, tá? Paulo vai dizer que a gente precisa viver remindo o tempo. Paulo está se referindo ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo, tá? Quando Paulo fala a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Naquele período, os irmãos já tinham a ideia de que Jesus poderia voltar naquele tempo, tá? Então, os cristãos, eles eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, no sentido, obviamente, de se prepararem espiritualmente para aquele grande dia, para a volta do Senhor Jesus Cristo. E a perspectiva da volta era iminente, ou seja, a volta do Senhor faz com que não percamos, né, tempo com coisas banais, inúteis, que não nos acrescenta nada. Antes, a palavra nos exorta a viver de maneira sábia, tá? Santa e piedosa, pois o nosso Senhor Jesus, se naquele tempo os irmãos já esperavam, imagina hoje, né? Imagina hoje, nosso Senhor pode estar a qualquer instante, né? O tocar da trombeta e a igreja ser arrebatada. E os dias que vivemos são dias terríveis, são dias maus. A expressão dias maus, que Paulo conceitua aqui em Efésios capítulo 5, versículo 16, ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado e que pode tomar o nosso tempo e nos levar a praticar o mal, a se desviar do caminho, tá? Não podemos ser insensatos a tal ponto, tá? Mas entender, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 17, qual seja a vontade de Deus e praticar e exercitar. A vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, aproveitarmos o tempo, remindo o tempo, para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem com os outros, ler, meditar nas Sagradas Escrituras, orar, consagrar nossa vida, congregar, né, nos edificarmos uns aos outros quando nos reunimos para adorar o nosso Deus, tá? Então, em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, as normas determinadas pelo nosso Deus, que estão inseridas, irmãos, em sua palavra. Nosso manual de regra, de fé e de prática. Então, a nossa lição nos ensina, né, como nos conduzir na caminhada cristã. Como nos conduzir na caminhada cristã? Andando prudentemente, não como tolos, como ignorantes, que não observam aquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas como sábios, segundo o entendimento do Senhor, tá? Remindo o nosso tempo, usando o nosso tempo
para que o reino de Deus se expanda para o nosso crescimento espiritual. Nosso alvo não é a terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. O próprio Jesus, orando, nos disse isso: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Mas nós temos uma missão a cumprir aqui, tá? E estamos caminhando, cumprindo a missão, o ide do Senhor. E brevemente, Jesus vem me buscar, virá te buscar. Estejamos preparados para este grande dia. Amém? Deus em Cristo te abençoe.